Desde a intertemporada de preparação para a Série A pelo Leão, o Avaí tem uma disponibilidade tecnológica que está ajudando muito o clube, que é o uso de GPS por todos os atletas do elenco, que pode ser acompanhado em tempo real pela comissão técnica. Para priorizar a excelência na preparação e conseguir retirar o melhor de cada atleta, a tecnologia usada pelo clube auxilia na metodologia adotada pela comissão, como explica o coordenador de performance e saúde do Avaí, João Marques. Primeiramente, parabenizar a diretoria por ter investido recursos numa ferramenta tão importante para o trabalho do Departamento de Performance e Saúde. Essa ferramenta, basicamente, ela vai compor o nosso plano estratégico de departamento, que inclui três pilares de desenvolvimento: desenvolvimento individual do atleta, o desenvolvimento de processos de treino e o desenvolvimento de processos de jogo. Falando primeiramente do processo de treino, essa ferramenta nos dá a capacidade e a condição de entender as cargas de treino que são impostas aos atletas no dia a dia, e através desse entendimento e desse monitoramento a gente conseguir equilibrar essas cargas a fim de aumentar a performance dos atletas, seja de forma individual ou do grupo, e ao mesmo tempo minimizar riscos de lesões com sobrecargas desnecessárias. Essa ferramenta também nos dá a capacidade de entender melhor as demandas de jogo de cada atleta, o que nos facilita a adotar ou implementar metas de trabalho durante o processo semanal. E, por fim, nos ajuda a fazer um monitoramento mais individualizado, alinhado à função tática e à responsabilidade que cada atleta tem numa equipe. E, por fim, nos ajuda a entender alguns processos individuais que a gente estabelece no dia a dia para alguns atletas alcançarem sua melhor performance. O fisiologista Pedro Mor explica um pouco sobre as variáveis da preparação física que são captadas pelos dispositivos e utilizadas nos treinamentos. Dentro de uma gama vasta de resultados e variáveis que ele nos fornece, algumas medidas elas são mais sensitivas, elas têm mais relação com lesão e com performance. Por exemplo, distância total, sprints, acelerações, velocidade máxima, né? Então são só algum exemplo de variáveis que elas têm uma relação com performance e com lesão. Então, uma vez que nós temos a condição de quantificar isso ao longo dos dias de forma longitudinal, a gente descobre qual é a média de cada atleta, seja relativa ao grupo, seja relativa à posição ou ele com ele mesmo. E a partir desses dados e a variação deles, seja para cima, seja para baixo, a gente consegue fazer alterações no treino se necessário for, seja para melhorar a performance ou diminuir o risco de lesão. Uma grande ajuda por parte da tecnologia é poder ter essas informações todas em tempo real, assim podendo colaborar com o treinamento no momento que ele ocorre. Pré-treino a gente já estabelece algumas metas do que esperar daquele treino, baseado no que a comissão técnica montou também com a nossa ajuda. Durante o treino nós temos o monitoramento em tempo real, então conseguimos a nível de grupo e a nível individual ver se aquelas metas estão sendo atingidas. Ao final do treino, se necessário for, a gente pode fazer algum tipo de complemento ou de outra forma durante o treino já concluir que para algum atleta aquela carga já está ótima e mesmo que falte alguns minutos, né, solicitar que ele interrompa o treino. Então esse é um ponto, esse monitoramento em tempo real. E posteriormente, né, no contraturno, a gente baixa esses dados com um pouco mais de calma, com mais variáveis, e também buscamos essas variáveis que saíram de um padrão normal, e ao longo do dia estamos sempre em conversa para que no próximo treino seja feita, né, uma retomada aí de alguma variável que ficou para trás ou algum ajuste que a gente achar necessário. Com um iPad para monitorar, Pedro Mor consegue manter os membros da comissão técnica cientes sobre cada atleta. Lá no campo a gente utiliza um iPad, então, né, que foi uma aquisição recente do clube. Então, através dessa ferramenta nós conseguimos estar lá monitorando em tempo real e estar passando pelo preparador físico, treinador, enfim, para qualquer membro da comissão técnica, o que nós estamos vendo naquele momento, seja baseado naquilo que nós planejamos ou se alguma situação que fugiu do controle para menos ou para mais, e já conseguimos fazer uma interferência ali de forma pontual. Com o retorno positivo entre os atletas, o atacante Morato disse como utiliza essa ferramenta a favor da própria carreira. Eu gosto de analisar os dados, né? Tanto os de treinos e os de jogos, né? Somente na minha característica que são as ações, né? Então eu fico me baseando ali o quanto que eu resisti a essas ações. Então é válido
até para o dia a dia, para a gente poder melhorar, tirar um pouco do pé, né, do acelerador. Então, isso é de extrema importância. O coordenador de Performance e Saúde, João Marques, citou os benefícios que os dados trazem na integração de todo o departamento, que envolve também nutrição e o departamento médico do clube. É uma ferramenta que nos dá a condição de equilibrar a carga, tá? É uma ferramenta que nos dá a condição de entender melhor a carga que o atleta é exposto e, consequentemente, nos ajuda a fazer um monitoramento do conflito que existe entre performance e risco de lesão. Toda vez que a gente procura aumentar a performance de um atleta, a gente também induz esse atleta a um risco de lesão, porque é inerente à carga, tá, de treino. Essa ferramenta nos ajuda a entender se a carga que o atleta está sendo exposta é uma carga adequada para ele ou não. Ou seja, nos ajuda a entender se aquela prática que nós estabelecemos para melhorar a performance do atleta está sendo adequada ou não. Em contrapartida, como a gente consegue fazer esse monitoramento de forma individual e de forma diária, é uma ferramenta que pode também ter uma referência para o atleta, principalmente para o departamento de saúde, para o atleta que se lesiona, o atleta que está voltando pós-lesão, que está retornando à prática pós-lesão. Nós podemos usar essa ferramenta para identificar se ele já atingiu sua carga típica de treinamento, no qual se apresentava previamente à lesão. Ou seja, nos dá mais garantia para liberar esse atleta de volta ao campo com risco menor de ter uma recidiva. Então, basicamente, é uma ferramenta que agrega os dois departamentos para minimizar esse conflito que existe entre performance e risco de lesão. O Avaí segue na preparação para os desafios da Série A, aliando a tecnologia para a performance positiva de todos os atletas do clube, para a gente conseguir o tão objetivo da temporada. Vamos junto, nação havaiana, em busca de mais uma vitória.